Saudações a todos e a todas. Mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, Direito Civil em Foco, que semanalmente nós discutimos importantes temáticas acerca do direito civil, precisamente do direito de família e direito das sucessões. E hoje, atendendo alguns pedidos de algumas pessoas, ex-alunos, colegas de profissão, nós vamos relembrar a velha e clássica diferença entre os chamados alimentos provisórios e alimentos provisionais, que normalmente quando ministramos essa disciplina, os nossos queridos alunos, os nossos colegas, os jurisconsultos, enfim, normalmente nós sempre debatemos, essa discussão que ela é muito simples, ela é muito direta, não tem muita dúvida acerca desse procedimento. Então, normalmente, tanto os alimentos provisórios quanto os alimentos provisionais, para começo de informação, eles são deferidos em sede de liminar. Tá? Esses alimentos eles vão ter que transcorrer obrigatoriamente durante um determinado rito processual. Eles são deferidos durante o andamento do devido processo legal. Enquanto o juiz ele não defere, não ratifica a sua sentença definitiva transitada julgado, ele já pode antecipar os efeitos dessa decisão definitiva em sede de liminares, em sede de alimentos, quer seja provisórios, quer sejam os provisionais. A diferença vamos iniciar pelos provisórios. Os provisórios, obrigatoriamente, eles são ratificados em sede de ação própria de alimentos. Logo, os alimentos provisórios, obrigatoriamente, devem ser ratificados levando em consideração a chamada Lei Clássica dos Alimentos, a Lei de 1968. Então, esta Lei de Alimentos, ela exige que esses alimentos, ou seja, a ação de alimentos, venha a ser percorrida durante todo esse rito especial e não impede que a parte, obviamente, devidamente constituída pelo seu advogado ou a Defensoria Pública, formalize um pedido em sede de liminar de alimentos provisórios. Então, a nomenclatura provisória é porque, de uma certa forma, o juiz, ao analisar alguns pré-requisitos essenciais que devem estar contidos nessa liminar, principalmente as chamadas provas pré-constituídas, quer seja, aquelas provas necessárias que levem em consideração que realmente a possibilidade venha a ser ratificada e a necessidade também do alimentando, não vai impedir do juiz, assim, deferir em sede de liminar esses chamados alimentos provisórios. Então, eles devem ser ratificados pelo posicionamento, pelo trâmite judicial, e o juiz vai se posicionar, quer seja em despacho, quer seja em decisão interlocutória. Normalmente, os alimentos provisórios e os provisionais, eles são ratificados após um procedimento de análise em sede de decisões interlocutórias. Conforme eu já tinha dito anteriormente, os juízes eles vão se antecipar, ou seja, eles vão antecipar aquela sentença definitiva, aquela sua decisão futura em sede de liminares de alimentos, em sede de ratificação de liminares. E no caso aqui dos provisórios, propriamente ditos, eles vão estar inclusos nessa ação de alimentos propriamente ditas, que segue o chamado rito especial da ação da lei dos alimentos. Então, normalmente, vai ser ratificada ali a natureza desta decisão, para que assim o alimentante venha a ser ratificado os seus interesses, os seus anseios. Tá? Então, como eu coloquei justamente nessa minha prévia análise, esses alimentos provisórios são ratificados em sede de liminares com a natureza satisfativa da decisão do magistrado, uma vez lavrada propriamente dita. Tá? Uma coisa importante que nós não devemos esquecer. Os alimentos provisórios, eles têm caráter, obviamente, temporário, como toda e qualquer decisão liminar, quer sejam os provisórios e quer sejam os provisionais, e posteriormente não vai impedi-los desses alimentos serem convertidos em alimentos definitivos, obviamente, após a decisão transitada o julgado, que ali vai operacionalizar os efeitos da coisa julgada. Tá? Então, os alimentos provisórios seguem a lei do rito especial da ação de alimentos, vão ser ratificados em sede de liminares, tá? E os alimentos provisórios, indubitavelmente, seguem todo esse procedimento do rito especial, conforme eu já tinha dito. Tá? E ali você já está antecipando os efeitos da decisão definitiva, desde que você ratifique as chamadas provas pré-constituídas, principalmente
as cópias, né, que os advogados normalmente juntarão nos seus autos com relação ao contexto do casamento, a certidão de casamento, com relação à declaração justamente de casados, né, que no caso propriamente dito é importantíssimo, a certidão de nascimento, o comprovante de convivência da união estável, se for o caso, tá? Todas essas provas definitivamente deverão estar anexadas aos autos para que aí sim o juiz leve em consideração e venha ratificar esses determinados alimentos, tá? Então, a natureza da tutela satisfativa definitiva é o que vai comportar justamente a natureza desses alimentos provisórios e também não vai fugir à regra para os alimentos provisionais. Mas qual é a grande diferença dos provisórios para os provisionais? Os provisionais, eles vão ser ratificados obrigatoriamente em sede de natureza cautelar. Então, os provisionais, eles vão precisar com antecedência de uma ação principal, de natureza, obviamente, que não necessariamente vai cumprir com a lei especial do rito especial dos alimentos, da lei especial do rito dos alimentos, e esta ação principal ali também vai apresentar esta liminar, ou seja, essa natureza dessa tutela de natureza satisfativa, para que aí sim o juiz venha a ratificar esta liminar posteriormente. Então, os alimentos provisionais, eles vão precisar previamente de uma ação principal para que ali sim eles venham posteriormente serem ratificados em sedes liminares. E é claro que essas ações de naturezas principais normalmente pairam, né? Elas se direcionam principalmente para uma ação de anulação do casamento, para uma ação de investigação de paternidade, para uma ação de guarda propriamente dito, para uma ação de existência, de reconhecimento e dissolução da união estável. Essas ações principais, elas podem tranquilamente aceitar a interveniência de um alimento provisional, desde que também esses alimentos, né, obviamente quando o advogado vier peticionar, venha ratificar os efeitos, principalmente os efeitos da natureza cautelar que nós normalmente já conhecemos, que no caso é a fumaça do bom direito, fumum bonius iuris e o periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. Esses dois pré-requisitos são exigências que também devem estar contidos nesta natureza provisional. Até porque, conforme eu já havia dito, eles vão ser deferidos em sede de natureza cautelar. Então, nesse caso propriamente dito, esses alimentos provisionais devem estar cumpridos com esses dois principais pré-requisitos. Tá? Então, os alimentos provisionais eles vão apresentar essa grande diferenciação para os provisórios. Né? Enquanto que os provisórios seguem a lei do rito especial da lei dos alimentos, os provisionais eles já vão buscar a natureza cautelar em sede de reconhecimento também de tutela satisfativa de urgência, né? A chamada tutela de urgência, desde que exija previamente essas ações principais para que assim informem propriamente ditos pré-requisitos, ou seja, da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Tá? Os alimentos provisionais eles também apresentam essa natureza satisfativa a exemplo dos alimentos provisórios. Tá? E, mediante a natureza satisfativa, há exemplo também dos provisórios e os provisionais que vão percorrer todo o devido processo legal durante todo o interim do processo, tá? Até antes da sentença definitiva transitada o julgado, o juiz também pode conceder a liminar desses alimentos provisionais, eles também posteriormente poderão ser convertidos em alimentos definitivos, a exemplo dos alimentos provisórios, tá? Então, não tem muito mistério, não tem muita discussão. Os alimentos provisórios, os alimentos provisionais, a similitude entre ambos são deferidos em sede de liminar. Preciso, obviamente, do reconhecimento dos trâmites legais que vai percorrer durante o devido processo legal, no chamado quer seja do rito especial da lei dos alimentos para os provisórios, quer seja a natureza também cautelar para os alimentos provisionais. Agora, a grande diferença é que os provisórios, eles obedecem à natureza específica da chamada ação de alimentos. Em contrapartida, os provisionais, eles vão precisar de ações principais, que vão, de uma certa forma, ali informar a natureza justamente específica desses alimentos provisionais. Essas ações principais, conforme eu já havia dito para os senhores, têm que ali constar todos os pré-requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, ou seja, a natureza cautelar tem que estar devidamente expressa, definida, para que assim o juiz possa deferir em sede de liminar. Tanto os provisórios quanto os provisionais, posteriormente serão convertidos em chamados alimentos definitivos,
Isso, obviamente, após a ratificação do trânsito julgado da sentença de natureza definitiva. O que era até então meramente provisório, né, o que era meramente provisional, de natureza, obviamente, acessória, né, porque o provisional é aquele que está subordinado ao principal. Isso, posteriormente, vai deixar de existir, e aí nós vamos ter, futuramente, a chamada natureza definitiva com os efeitos da coisa julgada material. Tá? Nesse sentido, será a ratificação dos chamados alimentos definitivos. Espero que tenha ficado claro esse vídeo, a diferença entre provisórios e provisionais, e fique atentos para os próximos vídeos, para os nossos próximos encontros, com as dúvidas, sugestões, que aqui o Direito Civil em Foco, sempre, semanalmente, a gente discute algumas importantes temáticas e que, obviamente, fazem parte do nosso cotidiano jurídico. Tá? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.